Olá, pessoal! Eu sou Mariana de Albuquerque, sou advogada, sou membro da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas e esse é o nosso podcast Justiça na Saúde. Eu estou hoje com o meu colega Victor Ferreira, também membro da Comissão de Direito Médico da Saúde e advogado especialista em Direito Médico. E hoje nós estamos aqui com um profissional médico conceituadíssimo aqui em Alagoas, Dr. Antônio Carlos Moraes, que é médico obstetra, ginecologista, com 37 anos de profissão, professor e nas horas vagas ele é artista plástico e artesão. Doutor Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço poder participar numa comissão dessa aqui, num debate, tá? E dizer que, na verdade, assim, a gente vai evoluindo, vai amadurecendo, vai ganhando segurança. Esse é um dos pontos de referência, às vezes, quando você toma algumas condutas. Sim. Você diz, até o tempo é da minha experiência que faz julgar, né, a necessidade disso ou daquilo. E ginecologia e obstetrícia tem muito disso, né? Se lidar com outras vidas, né? Na obstetrícia, em particular, o binômio mãe e filho, né? Que é um momento que eu digo que a maternidade é você ir para um hotel, né? Essa é a sensação que a gente dá, porque é uma festa. Eu vou para o nascimento, que é só felicidade, que na maioria das vezes a gente se depara com isso. Então a gente quer que isso aconteça sempre, né? Mas claro que às vezes vem algumas coisas que fogem do nosso controle. Com certeza. E hoje aqui é um bate-papo. A gente quer saber um pouquinho mais sobre a profissão, sobre justamente a relação médico-paciente. E eu queria saber do senhor, com a evolução social, né? Com a tecnologia, com a informação, o acesso à informação cada vez, né, mais o Google, os especialistas do Google. Como está a relação médico-paciente diante desse contexto atual? A relação médico-paciente é um ponto muito importante para tudo, né? E não é de hoje. Né? O Google veio como um incremento para o paciente, né? Na verdade, como se fosse um médico, como se fosse um dicionário que resolve tudo. E na realidade não é, porque muitas vezes quando você busca uma informação, você joga um dado, né, você bota dor de cabeça, vem uma possibilidade de ter câncer, de ter um monte de coisa que às vezes assusta mais do que informa. Mas assim, a cultura da nossa população, eu acredito que está melhorando, entendeu? Então o fato de você ser mais culto, entender e ser crítico no que você está analisando, tá? Mas dentro do consultório, às vezes a paciente já vem, olha, doutor, eu vi uma droga sobre isso, tudinho. E para você que está se atualizando, você vai ter um conteúdo para poder abastecer para ela se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, para questionar. Mas às vezes as pacientes já chegam prontas com o tratamento. Eu vim aqui para fazer isso, né? Porque eu vi na internet essa informação e na realidade não é bem daquele jeito. Mas eu digo sempre que a relação médico-paciente é de escuta, tá certo? Primeiro, saber ouvir, entendeu? Para poder você informar e ela ter essa liberdade. Mas você só vai fazer o que você tem dentro da sua consciência, né? E da técnica do que você viu no aprendizado, que tem liberdade para aquilo, entendeu? A escutativa é extremamente importante. A questão do consentimento informado sobre isso. É você escutar e saber escutar para você cumprir com aquele processo informacional. Que a gente fala, não é só questão de ter documentos. A gente, tem um papel aqui que está falando, do procedimento é esse, é esse. Isso é importante, até questão judicial, porque é uma das vezes, mas não é a última vez de prova para vocês como médico. Mas ele é o início do procedimento, tanto que quando a gente faz o trabalho preventivo, a gente fala, olha, não leve consentimento para o pessoal, para a sua atendente, quem tem que explicar é o médico. Se você for fazer uma cirurgia ou qualquer coisa, não deixe para fazer isso no dia, faça esse processo informacional antes, 15 minutos, 20 minutos um dia antes com o paciente, isso daí não vai pesar, é mais fácil você ter essa conversa com o paciente do que você ter um problema lá na frente, um problema futuro. Aí essa conversa pode resolver muita coisa. Mudando só um pouquinho aqui, doutor. Chega muito plano de parto lá, já para o senhor, com o pessoal, já pronto. Aparece muito o plano de parto, mas muitas vezes eu até devolvo às vezes a informação para ela, né? Eu digo assim, o que é que você entende da episiotomia, da tricotomia e da enteróclise que está escrito aqui? Eu peguei na internet, porque uma amiga minha me deu isso pronto. Eu digo, o plano de parto é um desejo seu de como você gostaria que o seu parto acontecesse. Esse que está escrito aqui foi de outra pessoa. Você não sabe o que você está pedindo. Por exemplo,
tricotomia, a retirada do pelo, que está aqui, a gente já não faz isso, já tem anos. Então, isso é um plano de parto criado muito antigo. Então, você copiou e colou de uma coisa antiga. Lavagem intestinal também a gente já não faz há anos. Você está botando que é para não fazer, entendeu? Não, mas aí tem a epífise. Então, às vezes eu falo muito isso. Mas assim, eu hoje, o plano de parto, na verdade eu converso com ela, ofereço o que é que ela quer, o que é que o marido pensa, quem ela escolheu para estar na sala, tudinho. Dou muito essa liberdade, mas eu não estou assinando esse contrato com ela. Sim. Porque já teve uma que queria que eu assinasse para não fazer o epífise de hipótese nenhuma. Eu disse a ela que eu não conduzi o parto daquela forma, sim, porque existe um momento de necessidade que você pode achar que precisa fazer, isso, que é para auxiliar na hora do bebê, sim, eu assinei um documento que não ia fazer. E tem uma polêmica, né, sobre essa episiotomia. Você pode explicar um pouquinho mais? A episiotomia, na verdade, foi um procedimento usado há muito tempo. Eu digo que a medicina vem com verdades de hoje, às vezes pode ser mentira de amanhã, mas ela foi uma verdade que se utilizou muito tempo. Como toda mãe de primeiro parto ou partos prematuros, se utilizava da episiotomia para auxiliar, para encurtar esse período expulsivo, para que não tivesse uma ruptura grande. E o conceito da epísio é um corte lateral na parede vaginal, em que você direciona o corte para que na laceração não venha a ter deformidades. Aí se observou que nem toda mulher precisava disso. Então, sim, os trabalhos mostraram que algumas mulheres nascem, têm um filho e não rompeu, tá? Então, você só vai fazer a episiotomia quando você acha que aquele espaço ali está pequeno para o bebê sair, o risco de romper o períneo, que é o canal que vai ligando a vagina ao ânus, fazer uma cavidade única. Aí você tem um outro transtorno, né, que é o risco de fístula do reto para a vagina, ou a necessidade, às vezes, de você fazer uma cirurgia no reto, mas ter que fazer uma colostomia primeiro para poder ela ficar. Então, uma lesão grave, entendeu? Então, sim, quando você acha que aquele espaço está pequeno, você vai fazer epísio para auxiliar, para desviar aquela laceração. Só que, às vezes, esse paciente não entende da anatomia, não conhece e acha que todo mundo é igual, como uma luva que você vai dar para todo mundo e não dá. Então, nesse momento, a episiotomia às vezes está bem indicada, mas de rotina não. Hoje a gente tirou da rotina. Então tem paciente que chega lá já dizendo, eu não quero episiotomia de jeito nenhum. Tem, isso existe, tá? Mas aí ela não entende, porque na verdade ela não tem essa formação toda. Sim. A ideia, na verdade, que eu estava falando, da comunicação, de você informar, é fazer ela entender. Se ela não entender, eu disse, olha, eu não posso conduzir dessa forma se eu não tiver essa liberdade na hora que eu achar que preciso fazer. Que você vai questionar. Então, melhor você transferir. Porque um plano de parto, o ideal é que seja feito com o médico, com o seu obstetra. Não você trazer, pega da internet sem conhecer nada, aí o médico vai dizer, eu posso fazer isso? Posso. Pode fazer isso? Pode. Mas sabendo que pode ocorrer uma intercorrência durante esse processo e, assim, na hora tem que mudar. Às vezes tem uma cirurgia que a gente quer fazer, cirurgia robótica, eu vejo que não vai ter como fazer daquele jeito, então eu vou fazer até uma cirurgia aberta. Eu tenho que mudar na hora ali. Assim, não dá tempo. Não dá tempo de mudar, dá tempo de parar e conversar com a família, explicar, mas não dá tempo de fazer do jeito que a pessoa quer. Infelizmente, não tem como. E no plano de parto, muitas vezes chega para a gente procedimentos que não são procedimentos do obstetra, é do Sim. pediatra. Que está escrito, então eu não posso assinar um documento daqueles dizendo Sim. que ela não vai usar aquela medicação, que ela não vai fazer uso do colírio, porque aí ela precisaria fazer esse contato com o pediatra. Então, Sim. não pode estar no plano de parto aquilo ali. E a gente, né, que atua no direito médico da saúde, a gente fala muito sobre a autonomia do paciente, sobre o dever do médico de informar. Só que a gente também tem que lembrar que existe a autonomia do médico, né? Sim. De aceitar ou não fazer determinado procedimento que a paciente quer ou não quer fazer. Porque isso dentro do consultório, você tem muito tempo para dizer para ela, ó, eu posso acompanhar dessa forma, mas se não for dessa forma, tá? O chato, às vezes, Mariana, é que às vezes a gente conversa, prepara, e chega no finalzinho, perto do 9º mês já para ter menina, ela diz, doutor, eu não quero desse jeito. E às vezes você fica, às vezes, preocupado, porque como é que eu vou abandonar uma grávida que eu acompanhei 8 meses, chegar no 9º e dizer assim, não vou fazer, e ela se sentir chateada, porque ela quer que eu faça do jeito que ela quer, e eu digo que não é a técnica que eu utilizo. Entendeu? Por mais que a gente converse muito tempo. Entendeu? A grávida tem uma coisa que, às vezes, a ocitocina é o hormônio da felicidade,
e da amnésia também, entendeu? Então, quando você conversa sobre parto, no comecinho, no primeiro mês, no terceiro mês, né? Conversa sobre parto, chega no 9º mês e ela faz, doutor, o senhor vai falar sobre parto? Eu não estou lembrado que você explicou. Então, essa coisa, às vezes a gente vai falando, vai preparando de pouquinho, mas dá um reforço no final, mas muitas vezes tem essas coisas. Eu, assim, graças a Deus, tenho uma relação boa com os pacientes, da conversa, da escuta, e, assim, eu só tive 2 situações hoje que eu precisei, assim, dizer assim, olha, não faço desse jeito, e ela teve que procurar uma outra pessoa, tá? Sim. Mas, assim, saiu sem nenhuma briga, sem nenhuma coisa diferente. Sim. Por quê? Eu quero, porque, assim, você pode ter normal? Pode, tem chance de ter normal, ótimo, mas tem que estar preparada também para cesariana. Sim. Né? Porque o movimento muito grande hoje da sociedade, que você falou, na informação, é que o melhor parto é o parto normal. Eu digo sempre assim, o melhor parto é o que é bom para a mãe e o bom para o bebê. Sim. Às vezes você precisa entender o informal do outro. Às vezes ela tem uma informação dentro da família, uma experiência da mãe, uma experiência do irmão, que cria para ela uma expectativa que, se for para o normal, ela vai passar o mesmo problema. Sim. E por mais que você tente trabalhar isso, às vezes você não consegue, você tem que respeitar esse direito dela de optar pela cesárea. Só que o conceito, às vezes, de alguns movimentos é que o melhor parto é o vaginal. Sim. E que a mãe é mais poderosa dessa forma, que a criança vai ter um QI melhor se for normal. E na hora que você precisa reverter o quadro com a cesárea, porque mudou o batimento do bebê, o bebê parou de progredir na descida, ela se sente uma mãe mais incompetente, vamos dizer assim. Isso. Porque ela não conseguiu fazer com que o filho dela parisse normal, né? Saísse normal. Tem então, uma pressão social. Existe hoje, uma pressão também para que a mãe tenha um parto normal. Tem que ser trabalhada para a melhor forma, que seja bom para ela e bom para o bebê. Então, eu já tive uma paciente que ela dizia, a gente tem que estar pronto também para cesárea. Ela disse, não, doutor, eu vou ter normal. Eu disse, não, você quer, mas às vezes pode precisar. Não, doutor, eu não quero cesárea. Eu disse, eu só posso conduzir se existir a segunda possibilidade de eu reverter para cesárea. Sim. Aí gera esse sentimento de culpa materna, né? Sim. A ideia, na verdade, é que a mãe está fazendo o melhor para o filho e às vezes o parto normal está indo tudo bem, vai bem, mas se precisar para uma cesárea, ela tem que estar pronta para isso. E a história da maternidade, da coisa de ser a melhor mãe, na verdade, às vezes vocês vão de encontro aquelas mães que adotam. Sim. A mãe que adota, que disponibiliza tempo, amor, carinho para cuidar de alguém que, né? E ela não é poderosa, ela é muito poderosa, né? Tirando alguém da sociedade. Então, não é só a via vaginal, entendeu? Que não existe, tá? Então, a gente tem vantagem do parto vaginal, né? A hora que o bebê quer nascer, ele indicou, se aguardou o trabalho de parto, né? Evoluiu bem, pariu normal, tudo tranquilo, tá? Então, o bebê sai bem, ele drena melhor as secreções, às vezes, no via do parto, tá? Mas, às vezes, ele pode também, dependendo do tamanho, da posição, de como ele vem, criar dificuldade e ele passar por uma anóxia no canal do parto e ter alguma alteração cerebral. Pode. Como é que eu vou saber disso? Né? Eu tenho que evitar que ele evolua para esse quadro. Eu tenho que parar esse processo antes. Sim. Tá? E também existe o que a gente chama de tocotraumatismo materno. Os danos para a mãe. Um feto grande que pode vir, pode desestabilizar o assoalho pélvico. Sim. Pode também causar baixa da bexiga, lesão por reto, como eu já falei na leitura. Então, isso pode. Tá? Isso. Aí, a cesariana é a vantagem de você tirar essas mães desses quadros e operar. Sim. A cesariana só por si, em trabalho de parto, às vezes muito prolongado, ela pode ter infecção, a chance teoricamente é maior do que num parto normal, tá? Ela tem mais sangramento, na verdade ela tem uma limitação do pós de imediato, porque limita a mãe alguns movimentos, mas quando a mãe está trabalhada para a informação que ela pode reverter para isso, é uma felicidade para ela estar com o filho no braço e saber, poxa, meu filho está muito bem, não deu certo dessa forma e foi para outra. O filho tem mais possibilidade de nascer saudável do que forçar um parto. Com certeza. E aí não, é um absurdo querer forçar e, assim, força não só o nascimento do filho, como a relação médico-paciente, que vocês são práticamente como se vocês estivessem obrigados a fazer isso. Enquanto vocês estão nesse momento de conversa, você tem como explicar essa questão da objeção de consciência, mas às vezes quando está durante o processo, que você vê que não tem como, que não dá tempo nem de falar com a família, nem de avisar que vocês tiveram, aí já vão querer judicializar.
Essa é a dor de cabeça. O pessoal às vezes não faz essa parte da escuta, não entende o lado do médico também, e a gente precisa entender o lado do médico. A objeção de consciência pode ser de qualquer tipo. Você pode entender que, não, eu tenho para mim, o aborto é abominável, então eu não faço esse tipo. Mas tem gente que entende nos casos que a mãe pode morrer, se for estupro, essas coisas, permitido pela lei, nos casos permitidos pela lei. Mas tem gente que, mesmo no caso permitido pela lei, não aceita. Então, você assim, ela pode morrer? Não, então eu quero passar para outra pessoa. Autonomia, né? Você tem que, a sua autonomia tem que ser respeitada. Ela tem a dela, mas também tem a dele. E geralmente, quando é um hospital grande, tem os comitês de bioética que estão lá para poder ponderar esses valores. Não de ética, de bioética, no caso, né? Que Sim. é mais porque algumas pessoas que possam estar assistindo depois possam não conhecer, tem uma diferençazinha no comitê de ética e o de bioética. O de bioética que trata de casos que às vezes o direito não está nem chegou lá. É um assunto tão novo que assim, as relações humanas são tão complexas que não tem nem como, o juiz não tem como. Às vezes você consegue com uma conversa, assim, conversando tal, aí vou ponderar, tal. Aí é uma área extremamente importante, principalmente na área da obstetrícia e tal, tanto em determinada idade da vida quanto no nascimento. São duas áreas que a gente encontra muito conflito hoje. Quando você lida com grávidas de risco, né, você hoje já consegue no pré-natal identificar algumas situações já desde o primeiro trimestre, que colocam situações que têm mais dificuldade na evolução daquela gravidez. Um exemplo, gemelares, né? A chance de ter cesárea é maior. Mas antigamente, muitos anos, gemelar era normal que fosse um parto normal. Sim. Então era natural que isso acontecesse. Só que o segundo gêmeo geralmente sofre mais com isso. Tá? O dano nasce o primeiro, o outro sente mais um pouquinho. Então era comum as pessoas terem uma aceitação natural. Hoje a gente não permite isso. Sim. Como eu sei que tem esse dano maior. Hoje você consegue, através de exame, com tecnologia, com a evolução aí da medicina, dos aparelhos, hoje técnicas, que a gente pode detectar um risco precoce de desenvolver hipertensão na gravidez, Sim. você achar algumas malformações já desde cedo, e você tomar algumas atitudes que vai tentar minimizar aquele dano para tentar reverter e chegar com um feto viável para resolver. Às vezes você acha um bebê que tem uma restrição de crescimento, então ele teve uma dificuldade durante a gestação, na evolução, na troca materno-fetal, de crescer. Aí fica um feto com baixo peso. Um bebê com 2 quilos, 2 e pouquinho. Sim. E você diz, poxa, um feto pequeno desse não nasce normal? Nasce. Não é o tamanho do feto, é a qualidade de entrega dele. Sim. Então, eu não posso deixar ele passar por um canal onde a placenta é o pulmão, entre aspas, da oxigenação. Na troca daquela contração, toda vez que uma grávida tem uma contração, eu diminuo a passagem de oxigênio para o feto. Então eu diminuo a oxigenação. Só que ele usa a reserva dele, que é a placenta, de oxigênio. Então ele não sofre com isso. Mas na hora que eu tenho um bebê que é restrito, que já teve dificuldade, na hora que dá a contração, ele não tem uma placenta boa para ir buscar oxigênio. Aí vem um bebê que nasce pequenininho, todo formadinho, 5 dedinhos, mão, pé, tudo, mas não tem uma qualidade boa do cérebro para isso. Então, às vezes operar para tirar um bebê pequeno desse é qualidade, entendeu? Sim. Que você está buscando. Né? Sim. Então Alguns estudos hoje, assim, lá fora o pessoal usa muito a partir da engenharia genética para ver, né? Pega lá, vou coletar aqui uma amostra de DNA da criança para saber se ela já vai ter assim, se vai ter alguma propensão de câncer, propensão disso, vai nascer de um jeito, não sei o quê. Hoje as novas tecnologias estão crescendo, que você olha, meu Deus do céu, antigamente, hoje você até na questão de técnica de reprodução, aqui é proibido, mas lá fora o pessoal escolhe, eu quero um menino de olho azul, eu quero um menino do olho verde, aí eu quero, sai montando o filho, é verdade. Uma coisa assim. A reprodução assistida também é um tema bem... tem muita coisa que parece ficção, né? Mas que eu acho que a gente vai evoluir para isso. Eu acho que a gente vai chegar a um tempo, Victor, que a gente vai ter uma farmácia e dizer assim, eu queria um rim do lado direito para uma pessoa que está precisando de um transplante. Dizem que uma pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, né? Praticamente isso. Eu vi um filme antigamente, tinha até eu acho que era do
do Stallone, que ele fala, era bem futurista lá, que ele tinha até uma briga do vinha do passado que congelava ele, mas lá era sexo e reprodução eram coisas distintas. Você não tinha mais isso. Para você reproduzir era só in vitro, alguma coisa assim. E tem gente que hoje diz que daqui a alguns anos não vão dissociar as coisas. Você não vai ter reprodução mais. Um pessoal fala, não, quero manter a família porque precisa. Não, às vezes você só pega um gene, tem uma mãe solo lá que quer ser mãe, tem um sonho de ser mãe, vai lá e faz. Aí conversa, vai lá conversando, mas como fez? É assim. E não precisa ter a relação sexual. Aqui a gente olhava um filme daquele e disse, rapaz, isso aqui é uma mentira da puta, né, pai? Aí quando vê hoje é uma coisa muito que está tão perto da nossa realidade. né? Aí você olha, meu Deus do céu, pra quem é do interior, né? Você falou num momento atrás sobre a robótica, né? Assim, eu fico tentando imaginar por vídeo, por robótica, para fazer uma cesárea, entendeu? Sim. Mas assim, eu não sei como a gente vai chegar, porque você falou em filme, eu também, na minha adolescência, tinha um filme chamado Viagem ao Fundo do Mar. Era um filme, na época, eu sou da televisão ainda, no comecinho preto e branco, eu peguei essa transição. Aí tinha um submarino, um tripulante, que falava com alguém que estava na Terra, com um aparelho, parecia um telefone, sem fio. E eu olhava e dizia, olha que mentira, falando sem Aí hoje tá aqui, celularzinho. Então, assim, as coisas evoluem. Então, eu não posso dizer que a cesárea, de repente, vai ser por vídeo, por alguma coisa desse tipo. Mas não sei como é que a gente vai fazer esse teletransporte do feto para tirar de lá dentro. Mas tem coisas evoluindo, entendeu? A gente tem evoluindo na obstetrícia as cirurgias intraútero, né? Então, às vezes, algumas malformações, você pode operar e deixar o feto lá dentro e retirar com ele meses depois. Interessante. Então, hoje já tem muito disso, entendeu? Então, você já pode fazer esse tratamento intraútero, cirurgia neurológica, do crânio. E essas cirurgias podem ser realizadas aqui, doutor? Já em Alagoas? Em Alagoas, a gente está organizando, através na clínica, que é a GESP, que a gente tem, com professores que medem, que fazem esse tipo de cirurgia, para ver se a gente organiza com o hospital aqui, para ter um momento desse. Assim, vai ser uma vez no mês, vai ter alguém, se tiver alguma cirurgia, eles vêm fazer aqui. Então, a gente oferecer. Vai ser feito em São Paulo. Em São Paulo, no Einstein? Faz no Einstein, faz também no Sírio também, tá? Mas são cirurgias hoje assim, que são pontuais, né? Assim, não tem uma frequência tão... Mas já tem bastante. A gente teve pacientes aqui que foi para São Paulo fazer essa cirurgia. Não conseguiram fazer nem por telecirurgia? Porque hoje está, assim, a 2311, que é a resolução do CFM, que regulamenta a cirurgia robótica e a telecirurgia também, ela trata sobre essas questões, mas tem que ter uma pessoa, um médico responsável lá, porque caso falte energia, ou tiver alguma coisa, o anexo disso, tudo que precisa para poder fazer, às vezes até a telemedicina, na verdade, de modo geral, ela é bem interessante, mas ela é a telesaúde. A telesaúde é uma coisa, a telemedicina está embaixo, porque ainda tem a teleenfermagem, isso, as outras que pode fazer, e abaixo tem lá a teleconsulta, telecirurgia. A gente nunca quer imaginar que um cara que está lá no Sírio ou lá no Einstein vai estar operando uma pessoa por lá aqui em Maceió, fazer um tipo de cirurgia dessa de vazio. Eu acredito que na robótica, eu vejo que pode. Na medicina fetal, essa é uma cirurgia que ele pode auxiliar de lá, tá? Mas no primeiro momento ele estaria aqui para ir capacitando alguém, para coisa estar funcionando, aí depois assim, já dá para vocês ficarem aí, a gente corrige daqui alguma coisa se for preciso, né? Mas é uma coisa que a gente vai evoluir para isso. Doutor, e o que é que o senhor acha que evoluiu, assim, de 10 anos para cá, de 20 anos para cá na sua profissão, assim, o que mais lhe chama atenção, o que mais evoluiu na sua prática médica? Veja bem, uma doença que está em evidência muito grande na parte da ginecologia, que é a endometriose. Né? Então a gente vê cada vez mais aparecendo casos e mais casos de paciente e sendo corrigido. Né? Será que não tinha antigamente? Eu acho que tinha, às vezes não tinha alguns diagnósticos. Mas evoluiu muito com a cirurgia de vídeo que a gente está falando, a robótica que está fazendo isso tudinho, melhorou bastante. Na obstetrícia, é o diagnóstico precoce de algumas doenças que podem surgir durante a gravidez e você tratar. Pacientes que tinham perda de repetição, que a gente começou a dar diagnóstico de algumas trombofilias e corrigindo com medicação para poder
ela conseguir ter a gravidez dela, que às vezes pacientes tiveram 3, 4 perdas, e foi dado diagnóstico. Então a gente conseguiu ter esse acesso. Infelizmente ainda nem tudo está pelo SUS, Sim. esse diagnóstico, tá? Incorporada é difícil. Novas tecnologias para o SUS. Até a robótica está desde 2008 aqui. O primeiro robô da Vinci só vieram começar, a Anvisa liberou para estar aqui, mas já tinha coisa, mas só vieram poder usar mesmo em 2011 e 2012. E o CFM só veio regulamentar o ano passado. Teve que ser pelo... O CREMEG foi o primeiro que disse como é que isso deveria ser feito, porque antigamente só podia fazer pela operadora, pela dona, a fabricante do robô. Aí disse o CFM, oxe, meu filho, como é que a gente vai fazer? Só eles lá, quem tem que fazer é a gente, como médico, né? Não é uma coisa que vai ensinar a gente como médico. Aí botaram a responsabilidade para as sociedades e assim foi distribuindo. Assim, tanta coisa que você vê hoje que... Enfim. Porque essas novas tecnologias são importantíssimas, mas elas têm um custo muito alto, né? E os recursos são escassos, finitos, né? A demanda é grande, principalmente no SUS. O SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas a demanda é muito grande, né? A gente precisa de muita coisa ainda para poder incorporar essas tecnologias que são importantíssimas. Independente de falar política, disso, daquilo, mas acho que tem muita coisa que tem gestão, eu acredito, entendeu? Gestão, porque, por exemplo, vou dar um exemplo claro agora, assim, vivência que eu vi agora, da minha secretária, eu precisei levar ela na unidade de saúde, ela chegou às 5 horas da tarde, com a glicemia de 360, e a medicação só foi feita às 8 horas da noite. Nossa, 3 horas. Ela podia ter entrado em coma, tudinho, e se alega que faltou, não tinha funcionário suficiente, só tinha funcionário na farmácia, tem muita gente precisando, e não sei o quê. Então essa coisa não pode acontecer, entendeu? Não pode acontecer. Então assim... E é um atendimento básico, né, doutor? É um atendimento básico, entendeu? Então, você vê, então, que se a gente não corrigir essas coisas pequenas, como é que eu vou evoluir para maior? Exatamente. Então, aí vem é um custo alto, né? A gente prepara às vezes algumas coisas, mas para preparar tem custo. Exatamente. E as pessoas, aí quando vai para a prática, o SUS termina não contemplando tudo isso. E o senhor falou muito bem, gestão, né? Gestão dos recursos. Lá no Canadá, eles são muito bem desenvolvidos com essa parte de inteligência artificial na área de saúde inicial, para trabalhar com a gestão. A atenção primária é praticamente toda voltada. Eles têm uma Big Data lá, para quem não conhece, Big Data é um grande volume de dados que tem. Então, eles têm na linha de frente médicos de família, que eles vão fazendo a triagem do pessoal e de lá, jogando aqueles dados, tem os especialistas, que são remotos, que vão fazendo o diagnóstico. Que ali eles economizam bilhões com aquilo ali, porque exame de imagem, a gente tem um projeto aqui no AISH que está em estudo para usar no SUS, para economizar com questão de imagem, porque eu faço um exame de imagem aqui em Maceió, aí eu vou para Palmeiras e tenho que fazer outro, aí, ou seja, tudo isso eu estou gastando 2, 3 vezes e poder ser resolvido de primeira, uma vez só. Aí, assim, lá eles têm essa estrutura, na Alemanha eles têm essa estrutura boa, os Estados Unidos têm os seus pós e contras, porque não é para todo mundo. Como se fosse um prontuário integrado, é isso? Um sistema que você tem acesso às informações. As informações, claro, que tem a questão da LGPD, aqui tem a da Europa também, que tem o controle, dos Estados Unidos eu não me lembro, do Canadá, mas eles têm eles conseguem anonimizar os dados de algumas pessoas, mas quando você precisa atender aquela pessoa, o médico de família que está ali na frente, ele já consegue resolver e não precisa ir para o segundo nível, não precisa se deslocar. Às vezes, pronto, eu estou aqui, mas eu sou médico e estou atendendo lá em Roraima, eu tenho um médico de família lá, que vai atender lá com os dados que eu vou fazer aqui, com tudo que ele passou e com o que tem na inteligência artificial, só que no Brasil vai ser Deus sabe quando que a gente vai conseguir. Porque você tira hoje, por uma coisa simples, como eu disse, por exemplo, você pega o seu cartão de vacina, no Conect SUS você só vê Covid. Justamente. Era para estar os outros, tudo registrado. Na hora que eu abri aquilo tudo dentro para ter tudo. Então precisa melhorar esse sistema de abastecimento dessas informações para tudo, entendeu? Então estou dando no básico. Na hora que eu estou atendendo no local, no interior, num posto de saúde, informatizado, atendi, Mariana, está aqui tudinho, escrevi, tem uma dúvida, ela trouxe durante a consulta um ultrassom mostrando mioma.
Então tem um central, que eu não sei, se eu tenho dúvida de como conduzir, deixa eu jogar para central aqui tudinho, tá? Isso. A especialista já vai dizer, olha, a gente pode fazer aqui, não, precisa vir realmente presencial para cá, e aí eu vou ter que tratar. Ou o parto vai ser complicado, não tem como você fazer por aí. Tem que levar para um centro específico, aí sim é que ele gastaria. Mas poderia economizar muito. Às vezes a gente tem do interior, o pessoal que vem de Santana ou de um interiorzinho desse para vir para Maceió, para fazer um tratamento, sei lá, oncológico que tem que ser realmente na capital, porque os centros são daqui e tal. Mas em alguns casos nem precisava vir, só o teleacompanhamento já... Hoje a gente tem na ultrassonografia, aparelho de ultrassom que você tem um monitor do lado, tipo um tablet, que na hora que você está atendendo, existe uma rede que você pode estar ligado, você tem dúvida numa imagem que você está fazendo, e você pedir ajuda, e um professor em distância diz, faça o corte e tal, mude para isso, eu estou vendo, e ele fica vendo a sua imagem, e diz, não, isso é disso, tudo pronto. Beleza, você fecha ali, e já sai a paciente resolvido, sem ter que pedir um novo exame, entendeu? Porque ajuda. Então isso a gente pode hoje com a ultrassom já resolver. Seria tão bom que fosse fazendo SUS isso. A ideia hoje, na verdade, assim, é fazer qualificações, né, com profissionais, porque a gente tem visto uma disseminação muito de procedimento, de exame, de um monte de coisa, com pessoas às vezes nem tão qualificadas. Se faz fazendo aquilo para ganhar. A gente vê numa briga hoje muito grande na área da saúde, alguns procedimentos, quer dizer, até então era médico, com outras pessoas realizando. Né? Então as intercorrências, os achados, tudo isso, será que são tudo... Né? Doutor, agora me veio uma dúvida, na verdade é uma dúvida que eu sempre tive. O senhor trabalha no parto, doula, enfermeira obstetra, é importante? O senhor trabalha com esses profissionais? Como é mais ou menos o contexto? Introduzir esses outros profissionais na área. Eu acho que todo tratamento de saúde, na realidade, de um modo geral, o médico não é sozinho nessa situação. Ele sempre tem outras pessoas para ajudar. A enfermeira, a fisioterapeuta, né? E numa assistência de trabalho de parto, a doula é bem-vinda. Né? A questão, o cuidado é que a doula, na verdade, é um profissional que dá o auxílio emocional. Ela não interfere na conduta. Tá? Ela está lá para dar o apoio para aquela mulher, tá? Auxiliar ela no levantar, deitar, massagem, tudo para ela pode fazer isso tranquilo. Então a doula é esse profissional. Se a paciente tem uma pessoa que criou esse vínculo, eu acho que é importante, ajuda. Mas se ela disser, não, é minha irmã que vai ficar comigo, é minha mãe que vai ficar. A mãe e a irmã vão ser a doula dela, entendeu? Então, essa coisa. Às vezes tem um marido que faz um papel excelente no apoio do trabalho de parto. Então, ele, né, faz essa função. A enfermeira obstétrica, ela ajuda muitas vezes no acompanhamento. Às vezes, o paciente começou em casa, ela quer avaliar, tudo, então a paciente fica em casa, olha, doutor. Então, ela sinaliza para o médico que a paciente realmente está em trabalho de parto, está indo para a maternidade. E no hospital ela também pode ajudar e estar presente. Mas isso entra hoje, que eu digo para algumas pacientes, custo. Sim. Cada profissional desse tem um valor. Tem um valor, né? Aí tem a parte médica, vai ter a parte disso. Então, eu acho que ajuda. Mas, assim, não pode chegar qualquer uma para mim. Eu tenho que conversar com esses profissionais antes, porque eu estou no comando daquela assistência. Na hora que eu disser assim, parou, todo mundo aceita, parou. Cada uma com seu papel, Cada né? uma com seu papel. Então, acho que isso é importante. Para dizer, não, doutor, espere mais, faça mais isso. Porque não é ela que vai assumir aquilo, entendeu? Exatamente. Então, a ideia, na verdade, é que elas participem no momento dela, na hora que o profissional obstetra disser assim, é cesárea, aí, elas vão convencer a paciente que a decisão médica agora é que está prevalendo, entendeu? Entendi. Então, vai para cesárea. Mas, assim, se todo mundo tiver esse conceito, eu acho que vai funcionar uma equipe boa. Até porque a responsabilidade principal é do médico, do chefe dali da cirurgia. Você tem a sua responsabilidade sobre o pessoal que está sob seu comando e o anestesista tem a responsabilidade deles, são responsabilidades separadas, né? Ele responde, mas até que mostre que foi outra pessoa que deu causa, o médico já foi crucificado, infelizmente. Exatamente. Pessoal, o julgamento da internet e das mídias sociais hoje é implacável. Até que você mostrou inocência, infelizmente, não é. O doutor Antônio, a gente falou muito de tecnologia, telemedicina, eu quero falar agora de humanidade, de evolução social. A mulher de 50 anos, 60 anos, 70 anos hoje não é mais a mesma
de alguns anos atrás. Muito melhor hoje, né? Muito melhor. Na verdade, o envelhecimento atual deixou de ser um tabu e está virando agora um empoderamento, né? A mulher está com mais autoestima, está com orgulho de envelhecer. E eu queria saber, o que é que mudou na perspectiva médico-paciente, médico, obstetra, ginecologista e essa paciente hoje, atual? né, eu vou dizer uma coisa assim, o que é que está me programando, o que é que eu estou programando. A minha vida toda foi trabalhar com obstetrícia. Né? Então, eu acho que esse nascimento, a luz, tudo que a mulher dá, né? Ela deu a luz, né? O filho, coisa sempre que eu gostei muito. Faço a parte de ginecologia também e gosto. Mas eu acho que a obstetra tem um tempo de vida também mais curto. Porque existe, né, a capacidade da pessoa, mas existe a coisa física e tem uma hora que você diz, eita, vou dar uma parada. Então, a minha ideia, na verdade, é fazer uma parada e evoluir para esse cuidado, que é a coisa que eu acho que está assim, apontando muito forte, porque a cabeça da mulher hoje é totalmente diferente de uma cabeça da mulher de 40 anos, há 20 anos atrás. Né? Sim, com certeza. Então, eu acho que a mente também ajuda no envelhecimento. Tá? Então, se ela se entende idosa, ela vai ser idosa, se veste, se toma postura, tudo. E o que a gente tem visto hoje é a mudança desse comportamento. Uma mulher atleta, né? Cuidando da alimentação, entendeu? Então, vivendo, viajando, curtindo, fazendo a parte de lazer, que é uma das coisas que ajuda muito. Se a gente pensar em tudo na saúde, né? Você tem dieta e exercício. Sim. Eita, câncer de mama, o que é que eu faço de prevenção? Mamografia. Não, mamografia não é prevenção de câncer de mama. Mamografia é diagnóstico precoce. A prevenção é corrigir a alimentação e fazer atividade física. A mulher obesa tem mais chance, a mulher que come gordura, fritura, enlatado, tudinho, tem mais chance de ter câncer. Fumante, né? Fumante, tem mais chance. Então, a mudança desse hábito. Então, dieta e exercício. Então, vai ser isso para muita coisa. E o que é que tem acontecido hoje? Surgindo alguns trabalhos, algumas coisas de substâncias que a gente pode usar e controlar para dar uma melhora na qualidade de vida dessa mulher. Ela pode usar esse hormônio, ela não pode usar essa substância, ela pode, os fitoterápicos que a gente pode usar, né? Que raiz ela pode tomar para dar melhorar aquela onda de calor que incomoda muito. Na menopausa. Na menopausa. Então a gente veio dessa senhora mais idosa de 40 anos. Doutor, eu tenho quase 40. Que era antigamente. E antigamente eu achava, eu olhava uma professora de 40 anos, quando eu era pequena, achava que ela era velha. Exatamente. Então essa mudança hoje desses conceitos da mulher, do que ela está fazendo, eu acho que isso deu um upgrade aí muito grande na qualidade de vida dela. Tá? E hoje aparecendo cada vez mais ginecologista, cuidando, né? Porque eu acho que o climatério, que é esse período que antecede a menstruação e o que é o pós, a menopausa, né? Porque menopausa, na verdade, é o termo que se diz que foi a última menstruação dela. Né? O período é o climatério, né? Que é essa fase toda. Então, você vai ver que se a mulher cuidar desde cedo, né? Como você está se cuidando de tudo desde cedo, entrar numa fase dos 50 anos, você não precisa viver todas as alterações que tem uma história da mulher nesse climatério com calor, irritação, tudo, porque você trabalhou antes. O desgaste, às vezes, Mariana, são 10 anos antes. Como a gente tem uma média da mulher entrando na menopausa em torno dos 50, eu tenho 10 anos antes já para começar a me prevenir. Então, aos 40 anos, vou corrigir minha alimentação, fazer exercício, trabalhar minha parte óssea, o que é que eu como de cálcio, o que é que eu cuido. Quando você chega nos 50 anos, você passa como se você tivesse entrado na adolescência, entendeu? Você mudou de fase. Mas continua uma pessoa bem ativa, tá? Tanto é que a gente vê algumas mulheres até fazendo o tratamento para engravidar depois dos 50. Né? Claro. Isso era inimaginável antigamente, né? É claro, na realidade, assim, muitas vezes ela não tem mais o óvulo, tá? Sim. Tá? Então não tem mais o óvulo, mas ela pode fazer o tratamento tudinho e vai ter um ovo de doador, tudinho, e vai engravidar, vai gestar e vai curtir, porque ela está de boa com isso, entendeu? Então, eu acho que o que tem ofertado muito aí para essas mulheres é essa qualidade de vida. Então, fazer ela entender isso, ela vai viver bem, né? Porque quando você entra na menopausa, uma das coisas, a baixa do hormonal vai mexer com pele, vai mexer com humor, tudo. Mas se ela se cuida, né? Porque um dano para a mulher é o colesterol, que é regulado muitas vezes pelos hormônios femininos. Como ela parou de produzir, eu vou sobrar colesterol, vou aumentar o risco cardíaco.
Mas se ela se cuida antes, ela entra na menopausa com esses valores baixos, Sim. excelente para ela, porque ela não vai ter esse risco cardíaco, tá? Então, se ela precisar fazer alguma reposição hormonal, você faz com tranquilidade, entendeu? Tranquilo, entendi. Tranquilidade. Doutor, a gente já está quase no final. Eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade sobre seu hobby. Artesão, cirurgião plástico, artista plástico. Conta um pouquinho, só para a gente saber um pouquinho medicina, da sua... no modo geral, como eu disse, da comunicação, ela é uma arte, né? Sim. Então, é importante que você venha a fazer um trabalho, esculpir, tá? Fazer uma pintura, alguma coisa, eu digo, no atendimento. Então, você está atendendo a sensibilidade que você desenvolve para lidar com o outro. Muitas vezes você atende uma paciente, você olha e diz, olha, eu estou achando você triste hoje. Você só vai ver isso se você desenvolver isso no dia a dia e procurar no outro. Se você ficar atendendo de cabeça baixa e só dizer assim, é dor de cabeça, toma dipirona, e você nem vai olhar porque o chapéu está apertado na cabeça, é o que está dando a dor, entendeu? Então, eu gosto muito dessa coisa de sensibilidade, então eu comecei a ficar curioso com... Eu sempre gostei de pintar, de fazer uns desenhos, fazer umas coisas, entendeu? E comecei a mexer com frutas, né, e verduras. Aí fazendo desenhos, né? Então fazendo esculturas nessas coisas. E achei legal tudo, então. Mas a questão é que pouco tempo. Então eu faço algumas fotos dos trabalhos, tudo, mas desaparece depois. Então a minha ideia é evoluir para madeira, evoluir para um barro, tudo, que são coisas que você vai guardar por um tempo maior, vai ficar aquela, tá? Tem alguns quadros que eu pintei já, tudo, mas estão guardados, tudo, então fica quieto. Mas eu acho que quem está com isso é um momento que você tira assim, você tira o foco daquela coisa da atenção, da coisa. E é importante na medicina você sair desses protocolos, dessa fase triste, dessa doença, dessa coisa só que existe, né? Existem inclusive algumas faculdades nos Estados Unidos que incluiu na grade de matérias a introdução da arte. Que o aluno vai fazer alguma coisa, tocar violão, ele vai fazer pintura, ele vai fazer para desenvolver essa sensibilidade, para sair daquela coisa que você diz, só vem doença, só vê isso, né? E a gente vê muito estudante de medicina, quando você diz assim, eu vou falar sobre uma gestação normal, aí aparece 10 alunos, vou falar sobre diabetes na gravidez, aí tem 50 alunos e a sala não dá, entendeu? Eles estão preocupados com a doença e está esquecendo da parte sadia da coisa, entendeu? Hoje o que a gente tem que preocupar não é a medicina voltada à doença, é ao paciente. Esse é o principal. Hoje, o que deveria ser o foco de todo mundo, mas a gente tem um problema que a gente sabe, que é na formação, que a gente não tem essa questão de humanizar, como você estava falando, doutor, que é de colocar essa questão das artes e tal lá fora. Lá você está dando um pouquinho mais de humanidade para aquela pessoa. Se ele parar para entender realmente a arte, o que é que fazia aquela arte, ele vai ter aquele processo de humanização e vai passar isso para o paciente dele. É a mesma coisa, mesmo que eu use uma cirurgia robótica, eu não posso tirar aquele cuidado do médico, o olhar clínico dele lá. Tem um cirurgião que ele escreve sobre essa parte de inteligência artificial, Eric Topol, que ele é lá dos Estados Unidos. Ele fala que assim, você não tem como substituir uma máquina, não tem aquele toque do médico. Você pode fazer o que for, mas você precisa ter aquele processo de humanização. Se faltar isso... Sim. Essa história de algumas coisas na humanização, que não é, que se fala muito da humanização, mas no parto normal, na assistência obstétrica. Humanização em toda assistência, né, de tudo. Não só na área de saúde, mas qualquer repartição que você vá, que você seja bem entendido, que seja acolhido, né, você chega para perguntar uma informação, né, eu lembro que uma vez meu filho foi dar entrada num documento, numa repartição aí, e a pessoa entregou para ele logo um boleto, disse, olha, tem que pagar esse boleto. Aí ele abriu a parte e disse, eu peguei pela internet, já paguei. Aí ele disse, mas eu preciso da relação desses outros papéis. Aí ele entregou tudinho. Aí ela disse, você está muito sabido. Então assim, as pessoas não olham para o outro, fica só de cabeça baixa repassando, né? E na saúde, na realidade, assim, essa coisa da humanização é importante em qualquer área, né? Você atender o idoso, você está do lado do outro. O toque, né? A escuta a gente falou muito, mas o toque, pegar na mão, abrir a porta, levantar, sentar, tudinho, isso faz uma diferença importante, entendeu? Cria conexão.
Isso. Olhar o outro com sensibilidade, né? Sensibilidade. Como o senhor falou. A mulher, aí voltando à história rapidinho da mulher do climatério, na verdade você falou dessa mudança, na verdade, a mulher, ela quer também uma atenção. E para isso, o problema hoje é que o parceiro, né, o homem, vou botar o homem, porque ela pode ter uma parceira, não teria, mas eu falo no homem, que a nossa sociedade viu muito tempo do machista e tudinho, ele às vezes precisa entender isso. Sim. E às vezes ele não acompanha ainda isso. Difícil. Então, ela quer se modernizar, quer cuidar, quer fazer isso, e ele é resistente. Então, ela quer fazer uma academia e ele é resistente, né? Então, ela quer sair para uma coisa para se divertir, ele é resistente. Sim. Então, essa coisa na relação precisa também ser melhorada, para que essa coisa não se torne doença, porque a gente vê muitas vezes esse paciente climatério chegando frustrada, Sim. porque o marido pensa na atividade sexual pensa só nele, né? Esquece dela. E o ritmo do casal, geralmente, aí diminui, né? Mas é qualidade nessa relação, e a mulher quer essa qualidade, e ele termina não conseguindo acompanhar, entendeu? Com isso. Então, o climatério é uma coisa que a gente está crescendo muito aí, tudinho, cuidar para dar assistência. Eu sinto pena em ter que, daqui a um tempo, deixar a obstetrícia, vou ficar com essa fase. Doutor, eu queria agradecer a oportunidade, nosso tempo já está encerrando já, aqui já falta uns 2-3 minutinhos. Qualquer consideração final que você queira falar, fique à vontade. Eu tenho só uma última pergunta. Tá? O que é medicina para o senhor, para a sua vida? O que o senhor poderia dizer? A medicina é... É fazer eu chorar aqui. Oh. Na realidade, assim, a ideia que eu tenho é que a gente nasceu para ajudar o outro. Sim. Então, assim, onde você está, né? Se você ter alguém que chega na sua sala e pede ajuda, você ter esse conhecimento, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que a medicina é você estar do lado do outro, entendeu? Para isso, para reforçar e dizer assim, puxa, ajudei a Mariana nisso. Sim. Poxa, isso, ela pode até nem ter sentido tanto aquilo, mas eu sinto que o resultado que eu fiz foi gratificante. Então, é isso. A medicina é isso. Muito obrigada, doutor Antônio. Realmente amei. Mais alguma consideração? Não, depois desse desfecho, dessa resposta, tô aqui ó, arrepiada. Com tanta emoção, com tanto carinho, de ver que o senhor, né, coloca muito amor no que o senhor faz. E isso é muito importante. Eu estou muito grata por esse momento com o senhor. Eu que agradeço aqui por poder participar desse momento com vocês. Muito obrigado. Aqui a gente encerra mais um Justiça e Saúde.